pacientes, né? Às vezes eu tenho alguns que ainda vêm, mesmo, por exemplo, Barbacena estando na onda verde, mas até mesmo ainda na onda amarela, que eles falavam que estavam com medo de voltar a frequentar a academia, né? Obviamente por medo de você pegar coronavírus. E a gente conversando, fala assim, olha, se você pensar na questão protocolar, a academia talvez seja o lugar mais seguro que você possa entrar hoje. Porque, primeiro, que o protocolo de asepsia, vamos dizer assim, para uma academia, ele está mais chato do que qualquer outro lugar, né? A questão do distanciamento dentro da academia, em algumas regiões você tem que malhar de máscara, o número reduzido de participantes, a academia tem que fornecer o próprio lenço para você limpar os equipamentos, o álcool para você borrifar sobre eles, e ninguém vai malhar doente, né, gente? Imagina você com coronavírus, com febre alta, dor no corpo, dor de cabeça, dor articular, você não vai malhar com coronavírus. Talvez você precise ir ao banco doente, porque está passando aperto, tem que pegar dinheiro. Ninguém vai te pedir de ir, né, no banco para fazer isso. E com certeza lá, essa coisa do distanciamento, uma vez dentro, não é tão respeitado assim. Você vai ter que ir no mercado, mesmo passando mal, e se você passar fome, você vai ter que ir no mercado. Se você pega alguma coisa na prateleira do mercado e desiste, ninguém vai lá limpar o que você acabou de encostar. Então, quando a gente faz essa comparação meia boba, a gente percebe que realmente, se for para se prezar pela qualidade de vida, a academia, para que você mantenha a sua saúde, acaba sendo um dos lugares mais seguros para que você possa ir. E não só isso, se a gente pensar como academia, mas a própria atividade ao ar livre, né? Uma caminhada, respeitando o distanciamento, os horários de menor pico, né? Condição há de se fazer sim, e principalmente agora, com grande parte da população, graças a Deus, imunizando, a gente vai ter uma melhora nesses parâmetros aí, né? Então, de 2018, mostrou isso, né? O resultado que foi publicado agora, nas 27 cidades pesquisadas, a frequência de excesso de peso foi 55,7, ligeiramente maior em homens do que mulheres. Então, você tem esses dados específicos, aí são as cidades onde você tem essa distribuição. Percentual de mulheres com excesso de peso, o IMC acima de 25, nas capitais teve essa distribuição, e a frequência de adulto obeso foi quase de 20%, sendo ligeiramente maior entre as mulheres do que entre os homens. E a frequência da obesidade aumentou com a idade até os 44 anos de idade. Então você vê que isso aí realmente é um dado recorrente. Com certeza, quando fizerem essa pesquisa agora, né, depois da pandemia, depois de tudo que a gente vem passando, essa relação vai aumentar demais. E a questão da relação da obesidade na medicina, é óbvio que, né, que ela não é recente, né, ela tem a mesma idade da própria medicina, né? Hipócrates já fazia relação com alimentação saudável, com exercício de peso, com exercício físico, com mudança de estilo de vida, né? Em relação à literatura, né, até pouco tempo atrás, esse é um dos tratados mais antigos que se tem no Brasil em relação à endocrinologia, você relacionava a obesidade com o distúrbio de metabolismo da tireoide. Talvez daí também tenha vindo um pouco desse mito, né? E grande parte dos pacientes que chegam no consultório para tratar da obesidade ou se queixando de ganho de peso, quase sempre questionam se não pode ter alguma coisa a ver com a tireoide, né? Porque eles têm a impressão de que a tireoide, como glândula, né, reguladora do metabolismo, pode ter dado algum problema. E, na verdade, meninos, é o contrário, né? Muitos pacientes chegam também perguntando se o metabolismo está zerado ou se está muito baixo porque a pessoa ganhou peso. É o contrário. Se você ganha peso, o teu metabolismo aumenta, o deslocamento da massa aumenta, o esforço corporal para esse deslocamento aumenta, a sua ingesta calórica aumenta, né, para você estar obeso. Então, o gasto energético como um todo ele tem que ser maior. Na verdade, é o contrário. Você, quando emagrece, é que o metabolismo cai, né? Tanto que a gente acompanha por bioimpedância, e aí, como você tem uma redução do peso, uma modificação na composição da composição corporal, você acaba perdendo um pouco da taxa metabólica basal. Então, esse livro já fazia essa relação errônea, né, antigamente, de você ter uma relação direta do ganho de peso com a diminuição do metabolismo, principalmente por conta da tireoide. Hoje, obviamente, você tem publicações mais específicas, né? Você tem a Sociedade Americana de Obesidade, que é uma das de referência que a gente tem, né? Você tem a ABESO no Brasil, que é a Associação Brasileira do Estudo da Obesidade e da Síndrome Metabólica, e agora eu tenho o lançamento da Sociedade Brasileira de Medicina da Obesidade, que foi lançado esse ano,
Ou seja, você tem cada vez referências mais concretas para que você tenha acesso à informação e que realmente te guie nisso, né? E, obviamente, ela tem que ser vista como uma patologia. Fora do Brasil, né, e a Sociedade Brasileira de Medicina da Obesidade vai tentar mudar isso, mas fora do Brasil, a obesidade ela é vista até como uma especialidade, né? Lá fora você tira lá, existe a ABOM, que é como se fosse a Sociedade Americana e que provê a prova de título, vamos dizer assim, né? A versão dele para a prova de título, para o título da especialidade, você tem o título de especialidade em medicina da obesidade, né? Você tem congressos específicos sobre isso, reuniões científicas específicas sobre isso, porque realmente é como tem que ser tratado. Ela não pode ser vista somente como uma condição, né, do paciente estar ganhando peso porque não faz exercício ou porque come demais. E a obesidade na nossa vida, né, ela é vista, inclusive, como uma tendência da própria evolução humana, né? A gente está se tornando cada vez mais sedentário, o acesso à comida barata e calórica cada vez mais fácil, né? E você tem muito de uma popularização, né? A oferta ela está maior do que a demanda. É um exemplo que eu sempre uso. Se você for no McDonald's hoje e optar por dobrar o tamanho do seu refrigerante, ou do seu sanduíche, ou da sua batata frita, qual que é a diferença monetária para isso? Vocês já perceberam isso? Você vai no McDonald's e fala assim, eu quero meu refrigerante com 700 ml e eu quero a minha batata extra grande. Quanto isso custa a mais? Na verdade, quase nada, né? É quase que uma promoção. Assim, não, você paga 50 centavos e você ganha 1 litro de Coca-Cola, você ganha 1 quilo de batata, né? E aí é injusto, né? A oferta é maior do que a demanda. Obviamente, a tendência do ser humano é aceitar, porque sempre tem aquela impressão de que você está se beneficiando, só que é o contrário, né? Eu não sei se vocês já viram, existe um documentário, um pouco antigo, já chamado A Dieta do Palhaço. Não sei se vocês conhecem esse documentário. Foi um dos primeiros a serem lançados abordando esse tema, né? Eu não sei se tem no Netflix ainda, mas na internet você acha. Ele era um documentário que um cara super saudável, se eu não me engano, até vegano ele era, vegetariano ele era, e ele se propôs um desafio. Ele, acho que por um mês, ele se dispôs a se alimentar somente de McDonald's. Somente de McDonald's. Qual que era a proposta? Como lá fora, o McDonald's inclusive serve café da manhã, agora aqui no Brasil que isso mudou, tem pouco tempo que aqui no Brasil passou a ser assim também, ele se dispôs para provar que essa qualidade alimentar é bem duvidosa, ele se dispôs a frequentar por um mês o McDonald's e fazer todas as refeições dentro do McDonald's, né? Quer dizer, não necessariamente dentro, porque ele ia pelo drive-thru. E com uma condição, se fosse oferecido para ele a possibilidade do aumento da refeição, ele não poderia recusar. Para ele até provar o ponto de vista de que você é induzido àquilo, né? A consumir mais caloria, mais comida, aquela coisa toda, né? E aí ele fez avaliações médicas periódicas e ele foi obrigado a encerrar esse estudo, vamos dizer assim, porque ele começou a desenvolver hipertensão, dislipidemia, síndrome metabólica, esteatose hepática, ele começou a passar mal, ele vomitava, né? E aí, por motivos óbvios, né, ele teve que encerrar o documentário, mas ele provou o ponto de vista dele, né? E, independente disso, meninos, eu não sei se vocês, para quem vai e gosta, se já pegaram a caixa lá do sanduíchezão do McDonald's ou do Burger King, obviamente qualquer fast food desse tem, e viram qual que é a quantidade de calorias em relação a um sanduíche, quanto mais a uma refeição completa dessa, né? Sem contar a questão alimentar, a própria qualidade, né? Existe toda uma crítica aí em relação a esse tipo de lanche, porque isso aí é coisa de blogueiro, viu? Não teve nada estudado, mas é um lanche que não deteriora, ele não estraga, olha que coisa curiosa, né? A meia-vida desse sanduíche é absurda. Enquanto uma fruta, enquanto um alimento in natura estraga relativamente rápido, esses sanduíches, esses fast food ricos em gorduras processadas, obviamente, eles não estragam, né? E isso acaba virando motivo aí de comparação em termos de qualidade alimentar. Estamos ficando cada vez mais estressados, né? E buscando uma recompensa em alguma coisa que lhe dê prazer. Na pandemia, esse foi um dos grandes motivos pelo qual se comeu mais.
o humor mudou, a depressão aumentou, o confinamento fez isso, e as pessoas buscam, e as opções de lazer, obviamente, zeraram, vamos dizer assim, no auge da pandemia, e as pessoas procuraram outras formas de prazer, e uma delas, para a maioria, foi realmente a alimentação. Aí, Pedro, um Big Mac normal tem 600 calorias. Cara, isso é mais do que um prato de comida. E o Big Mac não vai te sustentar muito tempo, né? É difícil, é uma luta injusta, né? Bom, como é que a gente diagnostica obesidade? Né? A definição clássica é o IMC, Índice de Massa Corporal, mas ele é um pouco questionável hoje em dia por conta de não contemplar outras alterações. Ele pega duas informações estanques de peso e altura e te classifica lá numa faixa em que você pode estar abaixo do peso normal, ou sobrepeso, ou os níveis de obesidade. Aqui Pedro, uma garrafa de corote sabores, tem 2.500, que coisa boa, açúcar puro, né, cara? Açúcar puro, né? Por isso que acaba tendo muita caloria desse jeito. E aí o IMC ele acaba sendo uma coisa questionável, porque ele não considera mais nada a não ser o peso e a altura. Então, se você pega uma avaliação esdrúxula aqui, vamos considerar que os dois têm o mesmo peso e a mesma altura, vamos dizer assim, o IMC de um dos dois pode dar obeso. Né? Esse aqui vai ter um IMC de obesidade e esse aqui também vai ter um IMC de obesidade. Por quê? Só contempla peso e altura, não contempla composição corporal, não contempla comorbidades. Então, ele é uma avaliação que tem que ser tomado muito cuidado, dependendo de qual seja o seu objetivo, né? Porque o IMC ele já está um pouco ultrapassado. O que tem se falado muito e que provavelmente vai ser padronizado como forma de avaliação é a escala de Edmonton, é uma escala canadense que avalia a obesidade não só pelo peso, mas também em relação à condição médica, como comorbidades, condições pré-clínicas, né? E as próprias doenças, a condição mental e funcional desse paciente com obesidade. E aí você vai ter o estágio de 0 a 4, considerando essas outras coisas, o que faz mais sentido, né, para você considerar o mal que a obesidade faz. E a forma como você avalia a obesidade pelo IMC, obviamente pelo peso e altura, mas existem técnicas um pouco mais apuradas e que vão te realmente levar à informação que você quer. Obesidade, pelo ponto de vista técnico, por definição, ele é o excesso de gordura corporal. Por isso que só pesar, por mais que faça sentido, mas o excesso de gordura corporal é o que realmente dita a definição da palavra obesidade. E como é que a gente avalia isso, né? Você pode avaliar por uma avaliação física, funcional, como vocês fazem em academia, ou com nutricionista, através da prega cutânea, pelo plicômetro. Vocês podem fazer pela bioimpedância, e aí a ideal é que ela seja tetrapolar. Inclusive essas balanças que tem pega com a mão também teriam uma utilidade, não necessariamente só com aparelho de bioimpedância. E você teria também o peso hidrostático, né, isso praticamente só para fins acadêmicos, né, ninguém teria condição de ter uma piscininha no consultório, e você medir o deslocamento de água que o peso da pessoa tem quando é afundado nessa água. Então essas são formas que você tem. E a forma mais técnica que haveria para você quantificar essa gordura seria o DEXA, que é a densitometria de corpo inteiro. É a mesma máquina que faz ressonância, que faz a densitometria óssea, mas algumas têm essa função de você fazer a densitometria de corpo inteiro. O único viés aí é que os pacientes superobesos não tem como, porque eles não cabem no aparelho, então aquela sonda que passa por cima do paciente não consegue captar toda essa composição, todo esse volume corporal que está deitado na maca. Mas esse seria o melhor aparelho, o mais confiável e que realmente dá informações muito precisas em relação à quantidade exata de gordura que a pessoa tem no corpo, né, considerando todas elas, inclusive a visceral. E o problema é justamente a gordura. Né? A gordura é um tecido endócrino e ela que é o vilão da própria obesidade. Né? Ela não é simplesmente um tecido hipertrofiado, ela tem a sua função como tecido endócrino e produz todas essas citocinas que têm suas diferentes funções e na maioria delas são pró-inflamatórias. Então você tem a produção de interleucina 6, fator de necrose tumoral, fator vascular endotelial, leptina, resistina, hormônios, obviamente, né? Ou seja, você tem toda uma produção hormonal do próprio tecido adiposo. Quanto maior for esse tecido adiposo,
maior vai ser a secreção dessas substâncias. Uma delas, por exemplo, é a resistina, que vocês estão vendo aqui. E a resistina, como o próprio nome já fala, contribui para a resistência insulínica desse paciente. E isso, no final da cascata, é o motivo pelo qual a obesidade vai ser o principal fator, o principal causador de diabetes no mundo, né? Então a gente tem que deixar o paciente muito ciente dessas condições e dessas consequências, né? E aí, por conta dessas citocinas inflamatórias, quanto maior o grau de obesidade, maior a inflamação sistêmica. A obesidade é considerada uma doença inflamatória, e isso vai gerando cada vez mais obesidade. Quando você tem uma inflamação corporal, uma das inflamações que acontecem na obesidade é no hipotálamo. Você inflama os seus núcleos relacionados à saciedade, e aí você perde o controle alimentar. Na verdade, como a gente vai ver mais para frente, toda essa história começa lá no intestino, mas é um círculo virtuoso, em que quanto mais obesidade você tem, mais inflamação você tem, e isso não para, né? E aí você acaba realmente colocando em risco e estando sujeito a desenvolver todas as comorbidades que a gente já falou. Como a gente comentou, né, na vigência da pandemia, a obesidade aumentou demais, ela é fator de risco de gravidade da obesidade. Já foi provado que o tecido adiposo ele vira um reservatório de vírus, que os receptores que você tem nos tecidos, eles são mais expressos por conta da obesidade. Então ele facilita e agrava a infecção pelo coronavírus, né? Então realmente a gente viu isso na prática, né? Já se suspeitava desde o início, e cada vez mais você tem provas de que acaba sendo esse fator de risco, e é o que vitimou grande parte dos pacientes. Mas não só isso, mas a obesidade ela é relacionada à grande maioria das doenças crônicas que a gente tem. Só em relação a câncer, por exemplo, um estudo gigantesco britânico mostrou que a obesidade está relacionada a 22 tipos específicos de câncer. Específicos. Não foi aquela coisa associada. Ah, não, é porque a obesidade, se o cara for tabagista, ele vai ter mais chance de risco de câncer de pulmão. Não. A obesidade, diretamente, ela aumentou a chance de algumas neoplasias específicas de 22 tipos diferentes de câncer, né? E isso eu particularmente, passo todas essas informações para o paciente, principalmente aqueles que chegam achando que se trata meramente de uma questão estética. Ele tem que entender aonde que ele está, ele tem que entender o que pode acontecer, até para ver se também, de certa forma, acaba se motivando, né, depois do susto, a tentar mudar a realidade em que ele se encontra, beleza? Você vê um estudo extremamente recente, 2020, do INCA, né? Ele estima que tenham surgido mais de 66 mil novos casos de câncer de mama. É o câncer mais incidente nas brasileiras, né, se for excluir os tumores de pele, e a obesidade está cada vez mais associada ao desenvolvimento dessa doença, diminuindo 11% na sobrevida das pacientes acometidas por esse tumor. Então, além de aumentar a chance de desenvolvimento, contribui para uma perda de 11% na sobrevida dos pacientes portadores de câncer de mama, né? Então, está longe, gente. Vocês estão vendo e sabem disso, obviamente, isso é uma questão meramente estética. Não preciso dizer que, em relação ao risco cardiovascular, obviamente também aumenta, né? Quanto maior o IMC, maior o risco cardiovascular. Você tem vários estudos mostrando isso, inclusive. E o contrário também é verdade. Quando você emagrece, você diminui. Como a gente falou, IMC e diabetes está diretamente proporcional. Essa é uma das coisas mais estudadas e comprovadas que tem. E em relação à circunferência abdominal também. Quanto maior a circunferência abdominal, de quadril, você acaba aumentando também o risco de pressão arterial, de desglicemia, de colesterol, de dislipidemia, né? Então, é diretamente proporcional à questão desses riscos cardiometabólicos. Não só a circunferência abdominal, mas hoje você tem estudos mostrando que a circunferência do pescoço também é preditivo para essas síndromes cardiometabólicas, né? Ele também é uma informação aditiva que você tem para poder estimar esse risco cardiovascular, mas por enquanto ainda não caiu muito no gosto da população médica, não. A gente ainda continua se apegando muito a essa questão de circunferência abdominal e o peso e a altura da pessoa para você gerar o IMC. A fisiopatologia da obesidade, gente, ela é bem complexa, né? Por mais que muitas pessoas tentem de forma simplista associar a uma falta de força de vontade, uma dificuldade para se controlar,
um aumento do apetite, e que o tratamento seria tão simplista quanto a definição, né? É só você parar de comer e fazer atividade física. Na verdade, ela é multifatorial, né? Como a gente viu, o próprio tecido adiposo contribui muito com isso, né? Uma vez considerado um tecido endócrino e produzindo todas aquelas substâncias, ela é um dos principais causadores ou mantenedores da própria obesidade, né? Agora, não só isso, mas o próprio meio ambiente, o intestino, né? A flora intestinal hoje é uma das novidades, não é nem tanta novidade assim, mas é uma das últimas relações a terem sido feitas em relação ao ganho de peso, a questão genética, os medicamentos que a pessoa usa, a questão gastrointestinal. Hoje ela é multifatorial. E tudo isso, no final das contas, vai interferir, pode interferir no comportamento da pessoa e, obviamente, fazendo com que ela aumente o seu consumo energético. Beleza? Do ponto de vista técnico, né, é uma conta matemática, né? Se você comer mais do que você gasta, você engorda. Se você comer menos do que você gasta, você emagrece, né? E esse gasto, ele tem as suas considerações, né? É quanto você gasta durante o repouso, é quanto você gasta nas suas atividades diárias e quanto você gasta, eventualmente, no exercício a mais que você faça. Existe toda uma termogênese também alimentar, né, que você tem lá pela própria ingesta de calorias, mas ela é muito pouco expressiva, e aí alguns autores nem consideram mais ela como parte desse gasto energético, né? Isso é o que antigamente justificava a recomendação de você comer de 3 em 3 horas, para que você também, além da saciedade que essa alimentação frequente promove, você também estimular o metabolismo causado pela ingesta calórica. Mas ele é muito pouco expressivo, então a gente não tem considerado tanto isso como parte, mas não deixa de ser uma soma, né? O final das contas, meninos, por mais que seja multifatorial, obviamente o que engorda é sempre o excesso de comida, né? Então a gente passa por isso lá no ambulatório, quando alguns pacientes procuram a gente lá no Vilela para perda de peso, e o que a gente mais ouve do paciente é: doutor, mas eu não sei porque que eu estou engordando, eu não como nada, né? E aí, quando você vai destrinchar com muita calma, com muita paciência, para que você mostre para o paciente que realmente ele tem esse excesso alimentar, que ele está comendo, você vai chegar à conclusão que tem sempre que ter relação com excesso alimentar. Não tem como ninguém engordar, multiplicar células de gordura sem que seja por um excesso de caloria que foi ingerido e que não foi gasto. Beleza? Não tem. A raça humana é impossível você fazer isso. O que acontece é desses mitos que relacionam alguns medicamentos, algumas condições, é que são condições que facilitam o processo. Então, por exemplo, hipotireoidismo engorda? Não, hipotireoidismo não engorda. Você pode ter um ganho de peso discreto por conta de uma retenção de líquido, você pode ter um aumento discreto de peso por conta até mesmo da parte metabólica, mas é uma questão muito discreta. Na verdade, não sei se vocês lembram, mas quando a gente viu na aula de hipotireoidismo, você pode ter até uma diminuição do apetite, por conta da lentificação do todo o processo digestivo, né? Então não teria uma justificativa plausível para isso. Mas no mito popular, o hipotireoidismo ganha peso. Não ganha. Você vai perguntar para o paciente fala: doutor, desde quando eu descobri que eu tenho hipotireoidismo, eu ganhei 30 quilos. Eu falei: mas você está sem tratar ele até hoje? Ah, não, eu já trato, ele está estável, o paciente ainda traz exames normais, ou seja, não tem mais por que culpar a tireoide, né? E mesmo que ela causasse um ganho de peso, jamais faria um ganho tão expressivo. Patrícia, a ansiedade é uma das coisas que mais é descrita pelo paciente no consultório. E é o que eu pergunto para todo paciente. Assim, olha, ansiedade como sentimento engorda? Né? O sentimento vai engordar? Não. Mas o que você come quando está ansioso, sim. O que você belisca, né? Muita gente prefere, às vezes, o próprio doce. Mulher na TPM prefere doce, né? O doce, o chocolate, ele tem um efeito terapêutico. O cacau é rico em triptofano. Isso no seu cérebro melhora a sua serotonina. Por isso que você tem uma melhora quando come chocolate na TPM, né? Exatamente. É como se fosse uma fuga, é como se fosse uma recompensa, né? Está muito ligada à parte límbica, né, do cérebro do humano, né? De você ter uma recompensa. Tem gente que fala: quando eu estou feliz eu como, mas quando eu estou triste eu como mais.
Tem uma dor de cotovelo lá, tem um estresse no relacionamento, senta na frente da televisão e come um pote de sorvete, né? Então você tem toda uma necessidade dessa ingesta, por conta, às vezes, de um desequilíbrio emocional, vamos generalizar dessa forma, mas simplesmente o desequilíbrio por si não vai fazer você ganhar peso. O que você come, em função daquilo, na vigência daquele comportamento, obviamente é o que vai fazer você ganhar peso. Beleza? E a gente tem aqui, de forma fisiopatológica, quer dizer, fisiológica, na verdade, os moduladores do apetite, né? Então você tem hormônios relacionados à diminuição do apetite e hormônios relacionados ao aumento do apetite, né? E as orexinas são os principais, são produzidas pelo estômago e que fazem você ter o estímulo para comer, né? Então você vê que a diminuição, os hormônios que causam a diminuição são em maior quantidade do que causam aumento. Você vê que a queda de braço ela é desproporcional, né? A potência do hormônio que aumenta a sua fome, ela é 1000 vezes maior do que o hormônio que a controla. É por isso que, inclusive, você tem outros mecanismos aqui, mais mecanismos de controle do que de estímulo, né? Para você ver que realmente a coisa ela é injusta, vamos dizer assim, né? E uma das últimas relações que foram feitas foi em relação ao trato gastrointestinal, por conta da permeabilidade intestinal, né? Então você teve toda uma relação de qualidade de flora intestinal, e aí de uma forma resumida como é que isso foi descoberto, pegaram lá a cepa, né, a flora intestinal do rato magro, injetaram no rato obeso, e o rato obeso emagreceu, e pegaram a flora do rato obeso e injetaram no rato magro, e o rato magro engordou. E aí foi provado esse ponto de vista, e que no final das contas a explicação técnica é por conta da permeabilidade intestinal, né? Dependendo da sua qualidade de flora, e um dos estudos que mais provou isso é brasileiro, dependendo da cepa que você tenha, da predominância de flora que você tenha, são firmicutes, né, são as cepas específicas, você pode ter alteração na sua flora intestinal, pode ter alteração na sua permeabilidade intestinal, e alterando a permeabilidade intestinal, você vai ter a passagem de lipopolissacarídeos por esse intestino hiperpermeável, e esses lipopolissacarídeos vão lá nos seus tecidos e causar inflamação. Eles podem causar inflamação do próprio tecido adiposo, eles podem causar inflamação hepática, levando à esteatose não alcoólica, eles podem fazer uma série de alterações, inclusive insulina resistência, né? Também são responsáveis pelas inflamações que a gente tem lá nos nossos centros da fome, da saciedade. Lembra que eu falei naquela forma inflamatória, você tem um comprometimento, uma inflamação hipotalâmica? Um dos motivos pelo qual ela começa é pelo intestino. Então você tem lá uma alteração de flora, levando a uma alteração de permeabilidade, passagem de lipopolissacarídeos, e esses lipopolissacarídeos causando grande parte do estrago relacionado à obesidade. Já foi provado, inclusive, meninos, que 48 horas de dieta hipercalórica e hiperlipídica, o famoso fast food do final de semana, já é responsável por essa alteração de permeabilidade, passagem de lipopolissacarídeos e inflamação hipotalâmica. Por isso que a gente fala que, às vezes, o paciente se controlar e se abster desse tipo de alimento é quase que o tratamento de um vício, né? Eu tenho pacientes que fazem abstinência desse tipo de alimento, e isso hoje, cerebralmente, é explicado por conta dessa inflamação hipotalâmica, né? Então tá aí a relaçãozinha que a gente tem, né, da disbiose, vamos dizer assim, né, da alteração da microbiota, causando alterações de permeabilidade intestinal, levando a alterações hipotalâmicas, inclusive potencializadas pelo próprio estresse. E aí, quanto mais alterada a microbiota, obviamente mais hiperpermeável vai ser esse intestino e mais alteração metabólica você vai ter, né? E o contrário também é verdade, inclusive quando você trata essa microbiota, quando você restaura ela, mas, meninos, ainda não há um tratamento específico para isso. Já se sabe que é a causadora, já se sabe quais cepas estão envolvidas com isso, mas ainda não existe um tratamento, por mais que hoje já tenha estudos fazendo transplante fecal, olha que coisa curiosa, transplante fecal entre humanos, para que você tenha alguns benefícios, principalmente nas doenças de hiperproliferação bacteriana intestinal. Isso sim já faz parte da medicina do dia a dia, vamos dizer assim. Beleza? E alguns estudos são até curiosos, né? Esse aqui, por exemplo, mostrou que
que os adoçantes artificiais, eles podem levar, olha só, o adoçante pode levar à intolerância à glicose, porque ele altera a microbiota. Ele altera a microbiota. Então você pode estar usando o adoçante de um lado, mas pode estar causando a mesma resistência insulínica do outro, por conta da alteração da microbiota, beleza? E quando você emagrece, quando você tem resultado, quando você perde peso, e geralmente a gente fixa em torno de 10% do peso original. Você perde em torno disso, você tem todo esse benefício na mortalidade, na pressão, nos lipídios, na angina, no diabetes, né? Hoje, e eu mostrei esse estudo para vocês lá na aula de diabetes, você tem estudos mostrando que a perda de peso expressiva num paciente diabético tipo 2, com até 6 anos de tempo de doença, pode reverter o diabetes. Você pode curar o diabetes da pessoa pela perda de peso, pela mudança de estilo de vida. E eu deixo bem claro com os pacientes, eu falo assim, olha, não é simplesmente você começar a usar pão integral, adoçante e fazer caminhada. É uma mudança radical de estilo de vida se o paciente, nesse exemplo, almeja a cura do diabetes, né? Então é óbvio, né? Tá aqui, ó, a mortalidade, a angina, lipídios, o diabetes, você tem toda a autoestima, vida sexual, estresse. Você tem, quanto maior a perda de peso, obviamente maior vai ser o benefício, mas 100% dos pacientes já tem uma melhora considerável com a perda de 10% do peso original. O paciente não precisa necessariamente perder todo o peso necessário para já ter benefício orgânico, para ter benefício em qualidade de vida, benefício de controle de algumas patologias, né? Beleza, mas aí como que a gente emagrece, né? Só fazendo dieta, só cortando o alimento? Essa é a base, né? Essa é quase que a parte obrigatória do negócio. Ninguém vai emagrecer comendo fast food, por vários motivos, não só a questão calórica propriamente dito, mas a própria saciedade, a própria qualidade do alimento que você está consumindo, né? Mas a questão é que não é simplesmente você orientar o paciente a fazer dieta. Se fosse assim, todo nutricionista tinha sucesso com o tratamento, né? E, né, tem um nutricionista no meu consultório, posso garantir para vocês que não é bem assim que acontece. O paciente, a gente compara a mesma coisa do vício de um cigarro, de uma bebida, né? Tem paciente que consegue fazer na marra e tem sucesso, e tem pacientes que eventualmente vão ter recaídas recorrentes, né? O paciente ele vai se comportar no primeiro momento, a segunda-feira, né, o Dia Internacional da Dieta, vai começar a fazer tudo bonitinho, e aí por conta de um estresse emocional, de um problema pessoal, vai desequilibrar o comportamento dele, né? E aí, obviamente, ele vai acabar tendo uma recaída alimentar e vai deixar de seguir aquela linha e vai acabar eventualmente comendo mais do que deve e até ganhando peso. Então não é simplesmente orientar o paciente, a gente tem que identificar aquele paciente que realmente precisa de ajuda, né, por conta dessa dificuldade ou do próprio peso que está exagerado e que vai ter que ter uma intervenção medicamentosa, vamos dizer assim. Uma das coisas bacanas, quem tiver curiosidade, digita lá na internet, Body Weight Planner. Isso é um site, é um aplicativo, né, do Instituto Nacional de Diabetes e Doenças Digestivas americana, e é muito bacana, meninos. Vocês coloquem lá os dados, né, o peso em quilos, o sexo, a idade, a atividade física, e ele te dá literalmente um projeto de perda de peso. Quantas calorias você tem que comer para chegar no peso que você quer perder, e você bota inclusive o prazo que você quer perder aquele peso. E ele te dá uma tabela, o peso que você tem que pesar todo dia, quanto que é esperado de você perder, qual que vai ser a sua redução de gordura, como que vai ficar seu metabolismo, e qual que, inclusive, a composição alimentar da dieta na fase de manutenção de peso. Às vezes a gente usa isso para mostrar para o paciente que é possível, né? A gente não se baseia nisso, óbvio, até por ser especialista, você não vai usar um aplicativo simplista desse, mas ele te dá informações muito bacanas para ajudar no tratamento do paciente, beleza? No You are currently the only person in this conference.
Estão me ouvindo? Voltou? Beleza. É porque o meu fone descarregou. Aí ele bloqueou o áudio aqui. Então, como eu estava falando para vocês, é uma vergonha, né? A última atualização das diretrizes de obesidade no Brasil, da ABESO, são de 2016. Ainda está se fazendo alguma coisa mais atualizada. Isso é vergonhoso, mas ainda tem muita informação interessante, né? Então, por exemplo, eu selecionei algumas aqui e que ajudam a gente, inclusive, a conversar com o paciente. Né? Tá aqui, as dietas da moda mais populares são as ricas em gordura, pobre em carboidrato e tal. Todas elas têm o mesmo resultado, meninos. Todas. Não existe nenhuma dieta superior à outra. Então, quando você fala desde o jejum intermitente, a dieta cetogênica, a dieta low carb ou qualquer coisa parecida, na questão obesidade, todas têm o mesmo desfecho, porque todas se tratam de restrição calórica. Beleza? Então, você não tem uma superioridade. O que você pode ter, às vezes, pela diferença de dieta, é uma diferença de aceitabilidade, é uma diferença de persistência. Tem pacientes que se sentem mais confortável fazendo jejum intermitente. Beleza. Então, o jejum intermitente para esse paciente, já que teve uma aceitação melhor, pode ser interessante. Tem gente que prefere fazer low carb, cetogênica. Vai depender do perfil do paciente. Você não tem superioridade e você não tem padrão. Tipo, não, a dieta que tem que ser feita é essa. Mentira. Toda dieta contempla uma redução calórica, uma restrição calórica, e isso é o que efetivamente vai perder peso. O medicamento, como a gente vai ver, na verdade, ele contribui para o comportamento do paciente. Remédio não emagrece ninguém, né? E a gente deixa bem claro. Eu, particularmente, pergunto para o paciente na hora da consulta: quais são suas expectativas quando você começar a tomar remédio? O que você acha que ele vai fazer por você? E a grande maioria dos pacientes fala o quê? Ele vai me emagrecer. Assim, não, ele não vai te emagrecer. Ele vai te comportar. Quem vai te emagrecer é a dieta que você tem que fazer, né? Grande parte das pessoas que procuram um tratamento médico, na verdade, estão procurando também uma facilidade. Ele não quer. A gente identifica isso na consulta e joga de forma clara com o paciente, né? A gente pergunta: vem cá, você quer emagrecer ou você quer que eu te emagreça? E por incrível que pareça, alguns pacientes falam: eu queria que você me emagrecesse, porque eu não consigo. Eu falei: mas não tem como, né? Eu vou te emagrecer, não existe, né? Então são todos macetes, são técnicas de entrevista que a gente fala, que a gente aplica na consulta, até para você estar sabendo a dificuldade que esse paciente vai encontrar e qual vai ser a melhor forma de você ajudá-lo, né? Então, tudo isso é previsto, e inclusive nessa diretriz você tem muito disso, né? Então, por exemplo, a dieta sem glúten, dieta sem lactose, nada, isso não contribui em nada para o emagrecimento, a não ser que você tenha uma restrição alimentar. E essas dietas específicas, propriamente dito, são mais bacanas, por exemplo, para quem tem doença celíaca, no caso do glúten. Não tem nada a ver com emagrecimento, por mais que algumas pessoas tentem ou divulguem que pode ser uma dieta que ajude, né? Você não vai ter isso. O que talvez aconteça é que você pode ter uma melhora no perfil da microbiota desse paciente, mas isso não necessariamente vai contribuir para a perda de peso, porque é uma condição bem mais específica. Agora, dietas típicas, né, como a dieta DASH, a dieta paleolítica, a dieta mediterrânea, elas têm aplicabilidades específicas na medicina. Então, a mediterrânea é bacana para doença cardiovascular, a DASH é bacana para hipertensão, a paleolítica pode ser interessante para quem tem diabetes, para quem tem síndrome metabólica. Aí é uma questão muito específica, não tem necessariamente a ver com a obesidade propriamente dita, né? E até o contrário, né? Olha como é que é curioso. Teve esse estudo publicado no Lancet, que foi um pouco polêmico, que mostrou lá que uma dieta rica em frutas, vegetais e legumes foi associado a um risco menor de mortalidade, obviamente, de causas não cardiovasculares, né? Os benefícios, aparentemente, são maximizados, né, por conta dessa dieta, dependendo da quantidade em que você vai ter por dia. Só que a dieta de alto carboidrato também foi relacionada ao maior risco de mortalidade, mas a dieta low carb também não teve muito benefício, não. A dieta low carb, ela não foi benéfica do ponto de vista cardiovascular. Então foi polêmico na época, mas mostra que realmente
Não tem como ser específico, não tem como a gente ficar restrito a um tipo de dieta ou a um tipo de orientação. Você tem que ver aquela que vai ter maior aderência pelo paciente. E aí, inclusive, na questão da discussão da dieta, meninos, lembrem que eu venho falando com vocês desde a hora que a gente falou sobre diabetes. Médico não prescreve dieta. A gente não aprende nutrição na faculdade. Nem o nutrólogo, viu? Então, muito cuidado vocês aí que têm interesse, que acham bacana, porque houve toda uma popularização da nutrologia por um motivo completamente errado. Completamente errado. Hoje, nutrologia estão associando a reposição hormonal, a dieta para emagrecimento, a ficar forte, a usar bomba, a melhorar desempenho. Nutrologia não tem nada a ver com isso, viu, gente? Nada. Zero. Zero. Nutrologia não ensina terapia de reposição hormonal sob nenhuma circunstância. Isso a gente vê na endocrinologia. Beleza? Nutrologia não ensina nutrição no sentido da palavra, de você ir lá e fazer um cardápio com as opções. Gente, nutrologia, você tira um título em 6 meses. Você faz 6 meses, tem cursos de 6 meses de nutrologia e você já pode fazer a prova de título, né? Em 6 meses você vai aprender o que o nutricionista demorou anos. Então, muito cuidado, muito cuidado. Alguns de vocês às vezes me procuram para perguntar, porque fala que tem muito interesse nessa questão de físico, de desempenho desportivo, e acha que nutrologia vai fazer isso, ou pior, que a medicina do exercício vai fazer. E não vai. Nutrição é para nutricionista, atividade física é para educador físico. Não se metam a besta de orientar ninguém, você vai se meter numa roubada. Isso é exercício legal da profissão. A gente às vezes pode dar uma dieta pronta, eu tenho, por exemplo, mas é para facilitar a vida do paciente até ele ir no nutricionista. E eu deixo bem claro, olha, isso é uma dieta pronta, não é individualizada, é para você ter uma noção de caloria que você tem que comer, e você já vai sair daqui com a consulta do nutricionista marcado, mas até lá já é um parâmetro até comparativo. Saber se você teve condição de fazer, se você conseguiu fazer, beleza? Então, muito cuidado com esse tipo de coisa, né? O que a gente traz aqui são algumas informações, né, em relação à recomendação de se fazer a atividade física para quem quer emagrecer. Né? Então, você vê que existe um gasto calórico, dependendo da atividade que você faça, mas se o erro for alimentar, não adianta nada. Então, se a gente fizer uma comparação aqui, que você aqui, se você pedalar 10 km por hora, né, pesando 90 quilos, e você depois bebe uma latinha de Coca-Cola, metade do que você perdeu pedalando desse jeito, você acabou de devolver em poucos segundos. Né? Então, esse mito, né, de que fazer academia emagrece, não existe. Atividade física não emagrece ninguém. Muito cuidado nesse contexto. A atividade física não emagrece ninguém. O que vai emagrecer vai ser a restrição calórica. Você tem um benefício extra da atividade física para facilitar o processo. Você vai aumentar teu gasto energético, mas não adianta nada você fazer academia e continuar comendo muito. Se você gasta muito, mas come muito, você não perde peso. Então, muito cuidado com essas definições, né? Com essas interpretações. Na verdade, o que a gente acabou vendo no consultório é que alguns pacientes até largam a academia porque não emagreceram e aí pararam de fazer academia porque na visão deles estava até prejudicando. Mas, na verdade, é porque ninguém corrigiu a parte alimentar. Né? Então, muito cuidado com isso. Está aí a quantidade de açúcar, né, nos líquidos e refeições que a gente tem mais motivo. Aqui é muito cuidado, né, para quem acha que está fazendo grande coisa consumindo suco de caixinha. Meninos, a pior coisa que existe no mundo. Suco de caixinha não existe, não tem nada de saudável nisso. Não tem nada de saudável. Primeiro que a enrolação, né? Vocês sabem que quando você toma suco de caixinha, obviamente tirando o 100% integral, que quase só tem laranja, uva e maçã, quando você tem qualquer tipo de suco industrializado, você está consumindo suco de maçã saborizado, né? Não sei se todos vocês já prestaram atenção no rótulo, até porque seria muito estranho, né? Vocês já pegaram essas caixinhas de Maguari, sei lá, fala assim, aqui dentro tem, igual eu vi uma vez o de uva, aqui dentro tem 6,1 laranja. Eu falei, ó, o dia que 6 laranjas fizerem 1 litro de suco, vai ser em Itu, porque não tem como.
né? Não tem como. Então nós somos enganados, não tem nada de saudável. Olha a quantidade de açúcar que tem numa caixinha de suco, que é a mesma quantidade que tem numa lata de Coca-Cola. Então tá com sede, bebe água. Não acha que você está fazendo grande coisa trocando a sua Coca-Cola por um suco, achando que você está sendo mais saudável. Não está. A frutose, ela é tão prejudicial quanto a sacarose. Enfim, você não tem nenhuma vantagem fazendo essa troca. Nenhuma. Você não está tomando vitaminas que tem nesse suco, vitamina C. É zero benefício, zero vantagem. Beleza? Então tá aí os açucarzinhos e tal. E vamos na parte do que interessa, do tratamento, né? Como eu falei para vocês, é uma coisa muito injusta, a gente quase não tem opção terapêutica hoje. E a gente compara ao controle da obesidade, ao tratamento da obesidade, na mesma dificuldade que uma pessoa tem para largar o cigarro, para largar a bebida, né? Você tem todo um motivo comportamental, você tem toda uma área de saciedade, de reconforto, hedônica, a esses prazeres, vamos dizer assim, né? Então realmente tem a sua dificuldade. E aí, cuidado, né? Porque a gente até hoje ainda tem esse tipo de coisa. A prescrição simultânea de anorexígenos a outros medicamentos, como calmantes, antidepressivos, laxante, diurético, hormônio tiroidiano, fitoterápico e tal, é proibida, é antiético, né? Isso aí é passível, inclusive, de denúncia a crime no Conselho Federal de Medicina. Então a gente não pode recomendar, até porque também não faz absolutamente nada. Na verdade, a maioria dos pacientes passam mais mal do que bem, beleza? E aí, quando você vai indicar um tratamento, você tem que considerar algumas variáveis, né? A eficácia, contraindicação, risco de efeito colateral, o custo para o paciente, né? Por exemplo, uma sibutramina hoje custa R$30, o Saxenda custa 700, né? Qual paciente vai poder usar? Qual se encaixa melhor para o objetivo e para a perda de peso que ele precisa, né? Então, uma coisa multifatorial, beleza? A recomendação clássica, a recomendação ética do tratamento médico é quando o paciente tem um IMC maior do que 30, e aí, óbvio, está configurada a obesidade, ou se ele tiver um IMC maior ou igual a 25, associado a comorbidades, ou uma cintura abdominal maior do que 102 em homens e 88 em mulheres. Essas são as recomendações técnicas para se indicar ao tratamento farmacológico, mas a gente meio que generaliza. Aquele paciente que quer perder peso e não tem sucesso com reeducação alimentar e atividade física também é candidato à terapia farmacológica, né? E aí os medicamentos on-label que a gente tem no Brasil, basicamente são sibutramina, o Orlistat. A gente tinha os anorexígenos, né, os derivados da anfetamina, eles saíram do mercado alguns anos atrás e voltaram por determinação de lei, mas hoje você não tem quem os fabrique, você só consegue na manipulação, e a gente não tem usado muito não, porque você já entra numa questão de qualidade técnica, aquela coisa toda. Mas voltou a ser disponibilizado no Brasil os anorexígenos. Então você tem a sibutramina, o Orlistat, esses aí de forma manipulada. Tínhamos a lorcacerina, um medicamento extremamente eficaz e top para perda de peso, chamado Belvic. Ele chegou no Brasil e saiu meses depois por conta de um estudo, né, que relacionou esse medicamento ao risco de câncer, mas um estudo muito mal feito, uma interpretação muito estranha, e que para a gente na especialidade a conclusão que foi um complô, que foi aí uma coisa muito de mercado que tirou, mas era um medicamento extremamente eficaz e muito bacana de ser utilizado. Então ele tinha e deixou de existir. Então basicamente hoje você tem a sibutramina, chegou a ser polêmica por conta de um estudo de alguns anos atrás, mas hoje isso já foi elucidado. Ela é um medicamento que continua sendo utilizado sem problema nenhum, né? Ela tem efeito lá serotoninérgico e noradrenérgico, é o que justifica o efeito dela. O estudo foi esse, o SCOUT quase tirou a sibutramina do mercado, e aí teve toda uma discussão na época para que a gente conseguisse manter ela no mercado. Só o Brasil, que por enquanto tem sibutramina, esse estudo motivou, inclusive, as outras vigilâncias sanitárias do mundo a retirarem a sibutramina do mercado internacional. Só o Brasil consome ela hoje em dia, mas em compensação, fora do Brasil temos outros medicamentos que não temos aqui autorizados, né? Então voltamos a dizer que no Brasil as opções terapêuticas são muito poucas. Basicamente a gente tem a sibutramina, o Orlistat,
que não tem um efeito muito expressivo, né? Ele diminui a absorção de 30% da gordura ingerida, ele inibe uma enzima intestinal, e aí você faz com que esse excesso de gordura permaneça no lumen intestinal. Obviamente, se a pessoa comer muita gordura, ela vai ter uma esteatorreia, e isso diminui o potencial calórico da dieta, né? Então você acaba ajudando na perda de peso por conta disso. A resposta clínica ao tratamento, e aí eu não falei aqui, a gente vai falar depois, a terceira e última medicação a entrar foi a liraglutida, e aí a última versão dela é o Ozempic, que é de uso semanal. Então a gente tem basicamente on-label, para tratar a obesidade, sibutramina, orlistat e a liraglutida. Não temos mais nenhum outro recurso terapêutico. E olha só, se a gente comparar com as outras patologias crônicas, né, meninos? Né? É injusto. A gente só tem basicamente 3 medicamentos, enquanto que para diabetes você tem 50, sei lá. Né? E é uma condição muito prevalente, né? Então é uma vergonha a gente ter pouca opção para isso. E é muito cuidado quando você vai tratar, porque o paciente não vai perder todo o peso ganho em pouco tempo, né? O objetivo não é esse. O paciente demorou uma vida inteira para chegar naquele peso. É injusto achar que ele vai perder aquilo tudo em 30 dias. Então você tem que deixar o paciente muito ciente dessas expectativas, porque todas essas questões aqui já consideram uma resposta clínica. Se perder 1% ao mês em 3 meses, é uma resposta clínica, né? 5% de 3 a 6 meses, né? Manter o peso perdido já é parte do projeto. Então, não necessariamente continuar perdendo, mas a manutenção do peso perdido com o tratamento farmacológico também já é um objetivo. Então, cuidado, porque às vezes isso aqui é o ideal, mas nem sempre o paciente vai gostar e ele fica um pouco decepcionado com isso. Você tem terapias off-label, sim, né, que pode ser usado como potencializador. Então, você tem a bupropiona, que é muito legal, o topiramato, a zonisamida no Brasil a gente não tem, o naltrexone associado à bupropiona, inclusive, é um medicamento americano que não veio para o Brasil, chamado Contrave, e o agonista GLP-1, né, que era off-label quando ele foi lançado, que é a liraglutida e o exenatide, ele hoje, como eu falei, ele não é mais off-label, ele é on-label, e a última versão dele foi o Ozempic, que é a liraglutida semanal. Começou com o Saxenda, que é a liraglutida diária, né, ele interfere na saciedade por conta do efeito incretínico do GLP-1, e hoje ele é o Ozempic, que ele é feito de forma semanal, beleza? Acabou de ser liberado para isso, para você usar de forma semanal. Os off-labels tem que ter um pouco de afinidade, né? Tem que ter um pouco de experiência, já que ele não consta em bula, então você não tem necessariamente um protocolo, uma diretriz para usar. São medicamentos que não estão na bula. Você sabe que pode ajudar, mas não existe. Vai muito da experiência do paciente, do médico que está prescrevendo. Beleza? Esse aqui é o estudo. O STEP 2 foi o que liberou o Ozempic para tratamento da obesidade. O Venvance está prestes a ser liberado, on-label para isso. Foi um medicamento inventado para déficit de atenção, né? Mas o próprio nome já fala, ó, lisdexanfetamina. Então ele acaba tendo um efeito anfetamínico, né? E aí ele foi usado inicialmente para déficit de atenção, ele é usado off-label para emagrecimento, mas agora existe toda uma mobilização para constar em bula a indicação dele para tratar alguns distúrbios alimentares, beleza? Esse aqui é o Contrave, esse medicamento americano que associa bupropiona e naltrexone, que no Brasil é considerado off-label, mas a gente manipula a combinação dos dois, e aí ele vira um remédio, vamos dizer assim, chamado Contrave. Mas no Brasil ainda não tem como indicativo para perda de peso, mas o resultado dele, ele é fantástico, é uma combinação muito bacana. O Oxímia também é outro remédio americano que não veio para o Brasil, e talvez não tenha chance de vir. A fentermina é um medicamento proibido no Brasil, então acredito que a vigilância não vai autorizar a vinda para cá. E por último, muito cuidado, né, com as falsas promessas, né, o chá de hibisco, o óleo de coco, termogênico, né, meninos, termogênico não perde gordura, termogênico não queima gordura. Na melhor das hipóteses, o termogênico, e a cafeína é o maior deles,
vai melhorar a tua performance, a sua resistência física. Você vai render mais no treino. Rendendo mais no treino, você perde mais caloria, vamos dizer assim, você melhora por conta disso, né? Então, muito cuidado, né? Dieta do HCG, que é uma dieta que você consome 500 calorias. Aí vai falar que o que perde peso é a injeção do HCG, né? Então, muito cuidado com essas falsas promessas, muito cuidado com todas essas informações que o paciente traz, né, dele. Eu tive uma paciente ontem no consultório, que ela já chegou assim, olha, Vinícius, eu vim aqui para a gente fazer o desmame da sibutramina, porque eu não quero ter uma coisa chamada, como é que é? Crise serotoninérgica. Eu falei, não, peraí, calma. O quê? Eu não entendi. O que é isso? Da onde você viu isso? Não, porque eu estou tomando sibutramina já tem 4 meses, eu acho, 5 meses comigo, eu que estou tratando ela. Ela perdeu 14 quilos, sem efeito colateral nenhum, super de boa, e leu na internet que a sibutramina poderia causar uma coisa chamada crise serotoninérgica. E olha que doideira essa coisa da informação. Aí ela teve uma dor na perna, ela achou, e nem isso tem a ver com nada serotoninérgico, e ela achou que agora, depois de 4, 5 meses de sucesso terapêutico, perdendo 14 quilos, ela ia começar a ter um problema. Enfim, a gente acaba tendo um trabalho para desmistificar todas essas informações que os pacientes trazem consigo na hora da consulta. Então, é uma coisa bem complexa. Beleza? Meninos, alguma dúvida? Tudo tranquilo? Muito bem, muito obrigado pela presença de vocês, sejam bem-vindos novamente, né? Já já estaremos encerrando o nosso cursinho. Eu vou mantendo contato aqui que eu devo mudar uma coisa que eu tinha combinado com a representante de vocês, beleza? Mantenho vocês informados. Muito obrigado pela presença, uma boa semana para vocês, comportem-se e estudem, viu? Provinha não tá fácil, não. Beijos. You are currently the only person in this conference.